Você já acordou um dia e percebeu que está vivendo a vida de outra pessoa? Uma vida menor, mais limitada, cheia de contas para pagar e sonhos que parecem impossíveis? Você olha ao redor e vê pessoas prosperando enquanto você luta para sobreviver e se pergunta o que elas sabem que você não sabe. A resposta vai te surpreender. Não tem nada a ver com sorte, conexões ou nascer em berço de ouro. Tem tudo a ver com princípios. Princípios que Napoleon Hill descobriu quando estudou os homens mais ricos da América por mais de 20 anos. Mas aqui está o que ninguém te contou. Esses mesmos princípios estavam na Bíblia muito antes de Hill nascer. Abraão era um nômade que se tornou tão rico que seus rebanhos não cabiam na terra. José saiu da prisão direto para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Salomão acumulou tanta riqueza que se tornou lenda. Davi transformou Israel de uma nação insignificante no império mais temido da região. Todos eles seguiam os mesmos padrões que Andrew Carnegie, Henry Ford e John Rockefeller usaram para construir suas fortunas. Você foi ensinado que dinheiro é sujo, que prosperidade é pecado, que Deus quer que você seja pobre para ser santo. Isso é uma distorção que tem destruído a vida de milhões de pessoas de fé. Deus criou você para prosperar. Ele plantou sementes de grandeza dentro de você que estão dormindo, esperando os princípios certos para germinar. Hoje você vai descobrir os 7 princípios bíblicos que criam a abundância real. Não teoria, não filosofia. Princípios práticos que funcionam no mundo real, testados por milênios de história e confirmados pelos estudos de Napoleon Hill. Napoleon Hill não era um homem religioso quando começou sua pesquisa. Ele era um jovem jornalista cético que queria descobrir a fórmula científica do sucesso. Durante 2 décadas, ele entrevistou 500 milionários, estudou suas rotinas, analisou seus hábitos mentais e mapeou seus comportamentos. O que ele encontrou o deixou perplexo. Todos seguiam padrões idênticos, como se tivessem aprendido de um mesmo manual secreto. Você precisa entender uma coisa fundamental. A Bíblia não é um livro de pobreza voluntária, é um manual de criação de abundância. Quando Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", ele não estava falando apenas de vida espiritual. Abundância é completude em todas as áreas: financeira, relacional, profissional, emocional. O problema é que você foi condicionado a separar fé de finanças. A igreja ensinou que ser pobre é ser santo. A sociedade ensinou que dinheiro corrompe. Essas crenças limitantes criaram uma barreira mental que impede você de acessar os recursos divinos disponíveis. Mas hoje isso muda. Hoje você vai descobrir que Deus não apenas permite sua prosperidade, Ele a ordena. Este conhecimento não é para todos, é para quem está disposto a quebrar paradigmas, desafiar crenças limitantes e aplicar verdades que podem parecer controversas. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo nível. Continue comigo até o final, porque o que vem pela frente vai revolucionar sua compreensão sobre dinheiro, sucesso e propósito divino. Você já se sentiu como se estivesse remando contra a correnteza da vida? Como se uma força invisível estivesse sabotando seus esforços, mantendo você preso em um ciclo de limitações que parece impossível de quebrar? Você trabalha duro, se esforça, faz sacrifícios, mas os resultados nunca chegam na proporção que deveria. Essa sensação de estar lutando contra algo maior que você não é paranoia, é real. Existe uma guerra sendo travada na dimensão espiritual pelo controle da sua mente e, consequentemente, do seu destino financeiro. O inimigo da sua alma sabe exatamente onde atacar. Ele planta pensamentos de escassez, medo e limitação para manter você longe da abundância que é seu direito de herança. Pense comigo, quantas vezes você já teve uma ideia brilhante e imediatamente pensou, isso não vai dar certo, ou não é para mim? Quantas oportunidades você deixou passar porque uma voz interior sussurrou que você não era capaz ou que não merecia? Essa voz não é sua, é o sistema de crenças limitantes que foi implantado na sua mente para manter você pequeno. Napoleon Hill descobriu que a diferença entre ricos e pobres não está na inteligência, na educação formal ou nas oportunidades disponíveis.
está na qualidade dos pensamentos que habitam a mente. Os ricos pensam abundância, os pobres pensam escassez. Os ricos veem possibilidades, os pobres veem obstáculos. Os ricos esperam o melhor, os pobres se preparam para o pior. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você tem o poder de escolher seus pensamentos. Como está escrito em Provérbios 23:7, pois como imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos criam sua realidade. Se você pensa pobreza, atrai pobreza. Se você pensa abundância, cria abundância. É uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade. A tragédia da vida moderna é que você foi programado para falhar financeiramente antes mesmo de entender o que é dinheiro. Desde criança, você ouviu frases devastadoras que se tornaram suas crenças fundamentais. Dinheiro não dá em árvore, os ricos são gananciosos, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas frases se tornaram vírus mentais que infectaram sua capacidade de criar riqueza. Toda vez que uma oportunidade aparece, esse programa mental sabota suas ações. Você hesita, procrastina, encontra desculpas, porque no fundo acredita que não merece prosperar ou que prosperidade é incompatível com sua espiritualidade. Napoleon Hill chamou isso de consciência de pobreza, um estado mental que magnetiza a escassez e repele a abundância. Ele observou que pessoas com consciência de pobreza sempre encontram razões para não agir, sempre veem problemas onde deveriam ver soluções, sempre esperam o pior dos cenários. Mas você sabia que Jesus foi sustentado financeiramente por pessoas prósperas durante todo o seu ministério? Lucas 8:2-3 revela que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Essas eram mulheres de posses que financiaram o maior movimento espiritual da história. O próprio Jesus não era pobre como muitos imaginam. Ele usava uma túnica sem costura, que era cara na época, tanto que os soldados romanos sortearam em vez de rasgá-la. José de Arimateia, um rico comerciante, ofereceu seu túmulo particular para Jesus. Pessoas prósperas se sentiam confortáveis na presença de Cristo porque ele não pregava contra a riqueza, mas contra o amor ao dinheiro acima de Deus. A diferença é sutil, mas crucial. Dinheiro é neutro, é uma ferramenta. O problema não é ter dinheiro, é ser possuído por ele. E aqui está a chave que vai mudar tudo para você. Existe uma diferença abismal entre desejar prosperidade e decretar prosperidade. A maioria das pessoas deseja, espera, torce para que as coisas melhorem. Mas os verdadeiramente prósperos, tanto na Bíblia quanto nos estudos de Napoleon Hill, fazem algo completamente diferente. Eles declaram, decretam e agem como a abundância já fosse uma realidade. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada, a capacidade de agir com certeza absoluta, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Ele observou que todos os grandes acumuladores de riqueza tinham essa característica. Eles tomavam decisões baseadas não no que viam, mas no que sabiam ser possível. A Bíblia chama isso de fé. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em Hebreus 11:1. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa divina de que se tornaria uma grande nação. José interpretou sonhos na prisão como se já fosse o governador do Egito. Davi enfrentou Golias não como um pastor adolescente, mas como alguém que sabia ter a vitória garantida. Esta é a mentalidade que separa os prósperos dos que vivem na mediocridade. A capacidade de decretar realidades antes que elas se manifestem no mundo físico. Quando você entende que suas palavras têm poder criativo, a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18:21, você para de reclamar da sua situação e começa a declarar o que quer ver acontecer. Não é pensamento positivo vazio, é fé inteligente baseada em promessas bíblicas e princípios universais. É entender que você foi criado à imagem de um Deus que falou e mundos existiram. O mesmo poder criativo que existe nele, existe em você. Você só precisa aprender a usar. O primeiro sinal de que você está operando no nível dos prósperos é quando para de culpar as circunstâncias e assume total responsabilidade pela sua situação financeira.
Napoleon Hill descobriu que todos os ricos têm uma característica em comum. Eles se veem como criadores da própria realidade e não como vítimas das circunstâncias. Na Bíblia, isso se chama domínio. Deus disse a Adão: subjugai a terra e dominai. Gênesis 1:28. Você foi criado para exercer domínio sobre sua realidade, não para ser dominado por ela. Isso inclui domínio financeiro. Quando você assume total responsabilidade, para de esperar que outros resolvam seus problemas e começa a criar suas próprias soluções. O segundo sinal é quando você desenvolve o que Hill chamou de consciência de dinheiro, a capacidade de ver oportunidades onde outros veem problemas. José viu oportunidade na prisão. Davi viu oportunidade enfrentando Golias. Paulo viu oportunidade no naufrágio. Eles tinham olhos treinados para enxergar possibilidades onde outros viam impossibilidades. Você precisa treinar sua mente para funcionar como um radar de oportunidades. Isso acontece quando você para de focar no que está faltando e começa a focar no que é possível. Tudo é possível ao que crê. Esta não é uma frase de efeito, é uma lei espiritual. Sua crença determina o que você consegue enxergar e, consequentemente, o que consegue alcançar. O terceiro sinal é quando você entende que riqueza verdadeira não é apenas dinheiro, é a capacidade de criar valor para outras pessoas. Salomão se tornou o homem mais rico da sua época porque resolveu problemas em escala nacional. Napoleon Hill ensinou que fortuna segue função. Quanto mais valor você cria, mais riqueza você atrai. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Lucas 6:38. A verdade mais poderosa que você precisa absorver é esta: Deus não está interessado apenas na sua salvação espiritual. Ele quer que você prospere em todas as áreas da vida para se tornar um canal de bênçãos para outros. A prosperidade não é um fim em si mesma, é um meio para cumprir propósitos maiores. Napoleon Hill descobriu que os verdadeiros milionários não acumulam riqueza apenas para si mesmos. Eles se veem como administradores de recursos que devem ser usados para criar mais valor no mundo. Andrew Carnegie usou sua fortuna para construir bibliotecas públicas. John Rockefeller fundou universidades e hospitais. Henry Ford revolucionou o transporte e criou milhões de empregos. Na Bíblia, isso se chama mordomia fiel. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ensina que Deus espera retorno dos recursos que coloca em suas mãos. O servo que enterrou o talento por medo foi chamado de mau e negligente. Deus não recompensa a mediocridade nem a falta de iniciativa, mesmo quando mascarada de humildade. Você foi chamado para ser próspero não para se gabar ou viver no luxo egoísta, mas para ser um agente de transformação social. Quando você prospera biblicamente, cria empregos, paga impostos que financiam os serviços públicos, sustenta obras sociais, financia projetos missionários e modela para outros que é possível vencer na vida. A pobreza não é virtude, é limitação. Ela limita sua capacidade de ajudar outros, de realizar sonhos dados por Deus, de deixar um legado significativo. Como você pode ser generoso se não tem o que dar? Como pode financiar visões do reino se mal consegue pagar as próprias contas? Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Deuteronômio 8:18. Deus é a fonte da sua capacidade de criar riqueza. Quando você prospera, está cooperando com o plano divino, não se rebelando contra ele. Agora, você precisa entender os tipos específicos de abundância que estão disponíveis para quem aplica esses princípios corretamente. Napoleon Hill identificou que existe uma hierarquia na criação de riqueza, desde a sobrevivência básica até a riqueza que transcende gerações. O primeiro tipo é a abundância de provisão,
ter o suficiente para suas necessidades básicas, sem ansiedade. Este é o nível que Filipenses 4,19 promete. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Muitas pessoas cristãs param aqui, pensando que é pecado querer mais. Erro fatal. O segundo tipo é a abundância de crescimento. Ter recursos para expandir, investir e desenvolver seus talentos. Este é o nível da parábola dos talentos, onde o servo fiel recebe mais porque soube multiplicar o que tinha. Aqui, você para de apenas sobreviver e começa a prosperar de verdade. O terceiro tipo é a abundância de impacto. Ter recursos suficientes para influenciar sistemas, criar mudanças sociais e deixar legados duradouros. Este foi o nível de Salomão, que tinha ouro e prata como pedras em Jerusalém e usou sua riqueza para estabelecer Israel como potência mundial. O quarto e mais elevado tipo é a abundância de generosidade. Ter tanto que sua maior alegria vem de dar, criar oportunidades para outros e financiar propósitos eternos. Este foi o nível que Jesus falou quando disse ser mais bem-aventurado dar que receber. Atos 20:35. A pergunta não é se Deus quer que você seja próspero. A pergunta é: em qual nível de abundância você está disposto a operar? Sua resposta vai determinar não apenas o seu futuro financeiro, mas o impacto que você terá no mundo e o legado que deixará para as próximas gerações. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8:18. Chegou a hora da decisão mais importante da sua vida financeira. Você tem duas opções diante de você. Continuar vivendo com a mentalidade de escassez que tem mantido você preso ao ciclo da mediocridade ou abraçar os princípios bíblicos de prosperidade que transformaram patriarcas em príncipes e pessoas comuns em lendas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está chamando você para um nível superior de vida. Ele quer usar você como exemplo de que é possível ser espiritual e próspero, santo e bem-sucedido, humilde e abundante. Mas isso requer uma decisão consciente de quebrar paradigmas que podem ter sido passados de geração em geração na sua família. Napoleon Hill disse que o primeiro passo para a riqueza é tomar uma decisão definitiva. Não uma esperança, não um desejo, mas uma decisão irrevogável de que você não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial divino. Essa decisão precisa ser seguida de ação consistente, baseada nos princípios que você aprendeu hoje. Comece agora. Pare de falar sobre suas limitações e comece a decretar suas possibilidades. Pare de reclamar da sua situação e comece a criar sua solução. Pare de esperar que outros mudem para sua vida melhorar e assuma total responsabilidade pelos seus resultados. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, não guarde para si mesmo. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam dessa revelação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos sobre prosperidade bíblica. Deixe um comentário contando qual princípio mais impactou você e como pretende aplicá-lo na sua vida. Sua transformação financeira começa com uma decisão, e essa decisão precisa ser tomada agora. Amanhã é tarde demais para começar a viver a vida abundante que Deus planejou para você desde antes da fundação do mundo. Você acabou de descobrir segredos que a maioria das pessoas nunca vai conhecer na vida inteira. A conexão entre os ensinamentos bíblicos e os princípios de Napoleon Hill não é apenas conhecimento, é poder transformador que pode mudar completamente a trajetória da sua família por gerações. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. O que você faz com essas informações nas próximas 24 horas vai determinar se este foi apenas mais um vídeo que você assistiu ou o divisor de águas da sua vida financeira. Os 7 princípios bíblicos que você aprendeu hoje já transformaram milhares de vidas ao longo da história. Agora é a sua vez. Lembre-se, Deus não criou você para viver na mediocridade.
Ele plantou sementes de grandeza dentro de você que estão esperando os princípios certos para germinar. A pobreza não glorifica a Deus, ela limita sua capacidade de cumprir o propósito para o qual você foi criado. Prosperidade bíblica é seu direito de herança como filho do Rei dos Reis. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos da riqueza bíblica. Você vai descobrir estratégias específicas que os patriarcas usavam para multiplicar seus recursos, como aplicar a lei espiritual da multiplicação nos seus investimentos e os códigos de abundância escondidos nas parábolas de Jesus que podem revolucionar seus negócios. Se você está pronto para o próximo nível de prosperidade, não pode perder nenhum dos próximos conteúdos. Este é apenas o começo de uma jornada que vai transformar não apenas sua conta bancária, mas toda a sua cosmovisão sobre dinheiro, sucesso e propósito divino. Sua vida abundante está esperando você do outro lado da decisão. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Seu fim é prosperidade, seu destino é abundância, sua herança é a plenitude em todas as áreas da vida.